Oi, galera! Hoje a gente vai apresentar sobre a radiação solar, que é um elemento meteorológico muito importante, pois ele tem uma ação determinante no tempo e no clima, e também pode influenciar em alguns fatores agronômicos. Os representantes do grupo é eu, Ana Kelly Lopes, Léo Clébito, Maria Andriele e Natan Pereira. Para iniciar a apresentação, vamos falar um pouquinho do que é radiação solar. Você sabe me dizer o que é radiação solar? Então, radiação solar, de uma forma bem grosseira, representa nada mais nada menos que o efeito dos raios solares sobre a superfície terrestre, né? E ela pode sim ser considerada o principal elemento meteorológico, pois é ela que desencadeia todos os processos meteorológicos, afetando todos os outros elementos, como o vento, a chuva, a temperatura, a umidade e a pressão. Dando um exemplo de como essa radiação solar influencia na temperatura, temos algumas áreas da Terra que recebem esses raios com maior intensidade, como a linha do Equador, que costumam ter temperaturas médias maiores, enquanto as áreas que recebem menos esses raios costumam ser frias, como o sul do país. A radiação solar também é a maior fonte de energia para a Terra, ou seja, é a fonte primária para a maioria dos processos terrestres, desde a fotossíntese responsável pela produção vegetal e manutenção da vida, até o desenvolvimento de furacões, tempestades e, enfim, pela circulação geral da atmosfera e oceanos. A radiação solar realmente afeta diversos processos, como alguns aspectos ligados à fisiologia da planta. Por exemplo, o físico, que afeta o aquecimento e a evaporação, o biofísico, que envolve a transpiração, o biológicos, que afeta a fotossíntese da planta. Você sabia que nem toda a radiação solar gerada pelo Sol atinge a Terra? E a magnitude que descreve a radiação solar que atinge a Terra é a irradiação solar? Então, a irradiação solar nada mais é do que uma determinada quantidade de radiação solar por unidade diária de raios solares que incidem em uma superfície em intervalo de tempo, e é dada ou medida principalmente por watts-hora por metro quadrado. É a principal medida utilizada. Apesar da variabilidade da fotosfera, é a constante solar que pode definir um valor médio para a quantidade de energia recebida na forma de radiação solar em uma determinada área e tempo. E ela é medida na parte externa da atmosfera da Terra em um plano perpendicular aos raios solares. Caso a Terra esteja a uma distância do Sol diferente da distância da média, a irradiação solar terrestre irá aumentar se ela estiver mais perto ou diminuir se estiver mais longe, que é o caso do periélio e do afélio. Então, essa imagem ela vai nos mostrar certinho o que eu quero dizer em relação a isso, né? No periélio, por exemplo, o ponto que a Terra se encontra do Sol é mais próximo, enquanto do afélio é mais afastado. Dessa forma, a variação da distância da Terra ao Sol promove a variação na irradiação solar extraterrestre ao longo do ano, como vocês podem ver aqui. Mas não tem uma grande diferença, né? E também eles não podem definir exatamente as estações do ano. Olá! Irei abordar o tema sobre radiação solar global extraterrestre. A radiação solar extraterrestre varia continuamente ao longo do dia e do ano, e também vai sofrer interferência sobre a latitude.
Essa irradiação corresponde ao somatório dos valores instantâneos de radiação solar no topo da atmosfera ao longo do dia. Por que chamamos essa irradiação de extraterrestre? Pois não iremos considerar o efeito atenuador da atmosfera, e sim a energia disponível em um dia e uma determinada latitude. O que seriam esses efeitos atenuador? Seriam a absorção e o espelhamento. Na absorção, a radiação se propaga pela atmosfera e é absorvida seletivamente pelos seus vários constituintes. Já o espelhamento é o processo em que a radiação incide na atmosfera e, ao interagir, gera um campo de luz que irá se propagar por todas as direções. Falar um pouco agora sobre a radiação solar global, que é um pouco diferente sobre a irradiação extraterrestre. A irradiação solar global é a quantidade já real de energia que realmente chega até a superfície terrestre. Ou seja, a diferença aqui é que irá descontar os efeitos atenuadores que a gente falou anteriormente. Uma curiosidade em relação à incidência solar no Brasil são os estados do Nordeste, onde vão apresentar as maiores radiações solar global. Para a gente estar calculando a quantidade de radiação solar global, basta fazer a somatória da irradiação solar direta mais a irradiação solar difusa, que estarei explicando agora. A irradiação solar direta é a luz solar recebida diretamente sobre a superfície sem sofrer nenhuma influência. Como podem ver aqui na imagem, os raios solares vão passar pela atmosfera e vão chegar até a superfície sem encontrar nenhuma barreira, o que não acontece na radiação solar difusa. Como podem ver, a radiação solar difusa, até chegar na superfície, ela vai encontrar uma barreira, que nesse caso está sendo ilustrado pela nuvem. Com isso, essas duas radiações, direta e a difusa, são o que chega até a superfície, mas não podemos esquecer da energia que é reenviada para a atmosfera, que é chamada de albedo, ou a energia refletida. Isso se dá quando os raios solares se encontram em algum obstáculo, onde pequenas quantidades de energia é refletida, voltando assim para a atmosfera. Mudando um pouco de assunto, irei abordar a radiação eletromagnética. São o quê? São ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço, cuja velocidade pode chegar a 300 mil quilômetros por segundo. São o quê? São um campo magnético que se propaga no vácuo transportando energia, onde essas energias podem virar ondas visíveis a olho nu. A radiação eletromagnética tem várias formas de radiação, que são caracterizadas pelo seu comprimento de onda, que compõe o espectro eletromagnético. Algumas formas de radiações eletromagnéticas visíveis ao olho humano, por exemplo, é a luz, mas não podemos esquecer das ondas eletromagnéticas que o ser humano não consegue observar. Por exemplo, as ondas do forno de micro-ondas. Também a gente deve muito a essas radiações eletromagnéticas, que tem várias aplicações tecnológicas, como, por exemplo, o rádio, a televisão e os nossos sistemas de comunicações sem fio. A radiação visível. A luz visível corresponde a 43% do total emitido, de 360 a 780 nanômetros. 49% estão no infravermelho, próximo de 780 a 2.500 nanômetros, e 7% no ultravioleta, que são de 100 a 360 nanômetros. As leis da radiação. Conceitos básicos da lei de Planck. A luz viaja no universo por pequenas partículas chamadas de fótons. Quantum é a energia de um fóton,
viaja no espaço formando ondas eletromagnéticas. O comprimento de cada onda é a distância entre a crista e outra de uma mesma onda, seguindo a fórmula abaixo. A energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência da onda e inversamente proporcional ao comprimento da onda, seguindo a lei de Planck. Quanto maior a frequência de onda, maior a quantidade de energia contida nos fótons. Quanto maior a energia contida, menor o comprimento de onda. O comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, uma vez que o produto entre elas, frequência vezes o comprimento, é uma constante, que é a velocidade da luz. Conceitos básicos da lei de Kirchhoff. Para um dado comprimento de onda e uma dada temperatura, a absorvitividade de um corpo é igual à sua emissividade. Ou seja, para um determinado comprimento de onda, o poder emissivo de uma superfície é igual ao poder de absorção, dizendo que todo bom absorvedor é um bom emissor. Seguindo então para as propriedades de uma superfície. Toda superfície tem um poder emissivo. Toda superfície tem um poder de reflexão. Toda superfície tem um poder de absorção e toda superfície tem um poder de transmissão, seguindo esse conceito. Conceitos básicos da lei de Wien. Essa lei estabelece que o comprimento de onda de máxima emissão é inversamente proporcional à temperatura da superfície, seguindo o exemplo abaixo. Conceitos básicos da lei de Stefan Boltzmann. Essa lei diz que a densidade de fluxo de energia emitida é proporcional à quarta potência da sua temperatura absoluta, o que significa que um corpo se aquece e se resfria numa razão proporcional à quarta potência da sua própria temperatura e à quarta potência do ambiente que está à sua volta. Seguindo o exemplo abaixo da fórmula. Conceitos básicos da lei de Lambert. A quantidade de energia recebida por uma superfície é função do ângulo de incidência da radiação. Quando um fluxo de energia radiante incide sobre uma superfície formando um ângulo Z com a normal a esta superfície, a irradiação sobre a superfície considerada será o produto da irradiância na superfície normal aos raios pelo cosseno do ângulo de incidência, conforme a fórmula abaixo. Lei de Beer. Um feixe monocromático de radiação, ao atravessar um meio homogêneo, sofrerá uma atenuação exponencial, que indica como obter a radiação solar instantânea incidente em uma superfície horizontal, considerando a atmosfera presente. Por essa lei, verifica-se que a radiação ao atravessar um meio isotrópico e homogêneo, ela sofrerá uma atenuação exponencial, a qual é função da espessura e do coeficiente de extinção desse meio, como na fórmula abaixo. Nos levando, então, à energia absorvida e a alguns conceitos, como o corpo negro, que é um material hipotético capaz de absorver integralmente toda a energia incidente sobre ele. O corpo negro tem absorvitividade e emissividade igual a 1, e refletividade e transmitividade igual a 0. Isso segue uma constante, que foi comprovada em um experimento por Planck. Albedo é a porção de radiação solar refletida por um corpo em relação ao total de energia incidente. Expressa-se em porcentagem ou em forma de número decimal. Absortividade. Razão entre a quantidade de energia radiante absorvida pela substância ou corpo e o total incidente para um dado comprimento de onda. Refletividade. Razão entre a quantidade de energia radiante refletida pela substância, corpo e o total incidente para um dado comprimento de onda.
transmitividade, razão entre a quantidade de energia radiante transmitida e o total incidente para um dado comprimento de onda. Esses conceitos, eles estão dentro de cada uma das leis que eu já citei acima. A absorção da radiação. Numa transição eletrônica envolvendo um valor de energia, a radiação emitida tem uma frequência bem definida. A absorção e a emissão de radiação são fenômenos complementares, já que a quantidade de energia envolvida é a mesma que quer na excitação ou quer na desexcitação de átomos. Aqui nessa imagem está mostrando a proporção da radiação que é absorvida por constituintes da atmosfera. Por exemplo, o oxigênio, a água que estão presentes nela. A faixa amarela, ela representa uma absorção de radiação que não tem ocorrência tão significativa. Outro importante tema presente na radiação solar é o fotoperiodismo. O fotoperiodismo nada mais é que a relação de floração da planta com a luz. Com isso, as plantas são divididas em 3 grandes grupos, que a gente vai ver mais à frente, que são plantas de dia curto, plantas de dia longos e plantas de período indiferente, plantas neutras. Para a gente entender como que é definido esses dias curtos e esses dias longos, a gente vai visualizar a rotação, o curso que a Terra se dá durante o longo em relação ao Sol. Quando falamos de rotação da Terra, mostramos o eixo longitudinal. A Terra ela é dividida por esse eixo longitudinal e também pela linha do Equador. A linha do Equador divide a Terra em 2 partes, chamadas de hemisférios. A parte que fica para cima é o hemisfério norte e a parte que fica para baixo é o hemisfério sul. Como existe uma pequena inclinação na Terra, o tempo que o Sol ilumina algumas partes vai variar. Por exemplo, em determinada época do ano, uma parte da Terra vai estar iluminada, enquanto outra parte vai estar menos iluminada. Durante um determinado período do ano, o hemisfério norte, que está à esquerda, esse da esquerda, para ficar mais fácil a visualização, ele é iluminado por mais tempo que o hemisfério sul. Nesse período, então, é verão no hemisfério norte e é inverno no hemisfério sul. E com isso a Terra ela continua seguindo esse movimento de translação e é um momento que ela recebe a mesma quantidade de luz, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, no dia 23 de setembro. Com isso, é outono no hemisfério norte e é primavera no hemisfério sul. No dia 21 de dezembro, a Terra ela vai receber mais luz no hemisfério sul. Então, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Já em 21 de março, vai receber a mesma quantidade de luz nos 2 hemisférios e vai ser primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. E com isso, é completado o ciclo iniciado novamente no novo ano. Então, quando a Terra está exposta a um período maior de luminosidade, dá origem aos dias longos, ou seja, o período luminoso vai ser maior e as noites serão mais curtas. Já quando o Sol ilumina em quantidade menor a Terra, os dias são curtos e as noites são longas. Com isso, como já citado, a gente tem um primeiro grande grupo, que é os das plantas de dia curto, que vão florescer quando os dias forem curtos e quando as noites forem longas, como é o caso do inverno. Quando a gente pesquisa a definição, exemplos de plantas de dia curto, exemplos de plantas de dia longo, a internet ela mostra pra gente diversos resultados e muitas vezes uma informação sobre o fotoperíodo de uma planta vai variar com a outra. Com isso, tentei falar apenas de fontes confiáveis como a Embrapa. Na Embrapa, ela apresenta o milho como uma planta de dia curto, apesar de ter muitas cultivares que são plantas de dias indiferentes, ou seja, que não vai ser necessário o fotoperíodo
período que, independente da quantidade de luz presente no dia, ela vai se desenvolver e florescer da mesma forma. A soja também, inicialmente, é uma planta considerada de dia curto, mas a gente sabe que hoje em dia é uma planta que tem diversos tipos de cultivares, é muito presente o melhoramento genético nas grandes culturas da agricultura. E a soja, hoje, é uma cultura de dias curtos, mas que é cultivada em diferentes regiões, diferentes locais de todo o Brasil. As plantas de dias longos são aquelas que vão florescer quando as noites estiverem mais curtas. Isso se dá na estação do ano, que é o verão. No verão, a gente tem dias mais longos e noites mais curtas. Ao contrário do que acontece com o outro grupo de plantas. Com isso, em um ambiente contrário a esse, ou seja, que eu tenho dias curtos, uma cultura como a alface, por exemplo, não vai florescer. Claro, isso a gente fala com conceito inicial, sabendo que tem sabendo que pode haver cultivares que pode ter essa característica alterada. E tem as plantas de dias neutros que vão desenvolver independente da quantidade, independente do comprimento do dia. E um exemplo disso é o tomate. O tomate ele vai desenvolver tanto em condições de dias curtos quanto de dias longos. Porque o fotoperíodo ele vai exercer pouca influência no florescimento. Entretanto, mesmo a cultivar sendo considerada de dia curto, de dia longo ou de indiferente, pode haver dentro delas exceções que vão florescer. Mesmo, por exemplo, o tomate ele é considerado uma planta de dia indiferente, mas dentro do tomate há plantas que podem se desenvolver em dias curtos. Hoje, existem vários tipos de aparelhos que fazem a medição da radiação solar, desses comprimentos de ondas longas, ondas curtas. E dentro desses grupos de aparelhos, a gente tem o piranômetro, que é um sensor de radiação, que é aplicado em observações de radiações mais comum, e ele mede a radiação solar recebida em superfície plana em um ângulo até de 180 graus. Esses aparelhos, esses sensores, por exemplo, o piranômetro e os pirheliômetros, eles são conectados a sistemas que vão fazer essa coleta de dados. Já o pirheliômetro é um aparelho mais preciso, um aparelho de alta precisão. O piranômetro já é um aparelho mais comum. E esse aparelho de alta precisão, ele vai ter uma leitura de radiação solar muito precisa, onde mede a radiação solar direta em uma superfície plana com um ângulo até de 5 graus, diferente do piranômetro, que era de 180 graus. Outro aparelho é o piezometro, que vai fazer medição de ondas longas de radiação infravermelha. E essas observações, essa leitura de radiação pode ser feita tanto do dia quanto em noite. Por último, há também os aparelhos portáteis, que eles vão determinar a intensidade da radiação solar, a intensidade da luz, graças à presença de uma célula, de um pequeno compartimentozinho, de uma pequena peça de silício monocristalina. E há uma diversidade, vários tipos desses aparelhos portáteis presentes no mercado, o que vai definir a quantidade de sensores presentes nesses aparelhos mesmo é o modelo, conforme a evolução da tecnologia e tudo mais, existem aparelhos cada vez mais recentes no mercado. Obrigada pela atenção, galera. Espero que tenham gostado um pouco da nossa apresentação sobre radiação solar. E até a próxima e fiquem em casa. Tchau!